ele tenha falado também, e que hoje nós estamos falando de batalha, de luta, de compromisso, que nós precisamos assumir como cristãos nesta caminhada na qual nós estamos. E a nossa esperança, o próprio Pai, o próprio Deus aqui é testemunha, que é o seu Filho Jesus. A nossa esperança está fundada em Cristo, está fundada em Jesus. Então aqui João introduz esses conceitos que são fundamentais, são importantes e são poderosos na vida cristã. E o principal deles é esse: a nossa vitória sobre o mundo. E você vai entender daqui a pouquinho um pouco melhor o que eu quero dizer. Aquele que nasceu verdadeiramente de Deus, ele é um vencedor. Quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos para uma nova vida, nós nascemos com um poder sobrenatural. Esse poder que a Raiz acabou de cantar, não é apenas o poder que resolve os nossos problemas, não é apenas o poder que nos tira de dificuldades, mas é o poder que provê a nossa redenção. Esta é a maior bênção do sacrifício de Jesus, da sua vinda, do seu ministério a este mundo, foi nos tirar da condenação do pecado e nos dar o direito à vida eterna. Mas a pergunta é: o que significa vencer o mundo? Até porque, eu vou me antecipar aqui, algumas pessoas têm dificuldades para identificar o mundo como um lugar ruim. Não me parece que o mundo é um lugar tão ruim. Tem tantas coisas boas, tem tantas coisas agradáveis que nós podemos desfrutar no mundo. Então por que eu tenho que olhar para o mundo como um inimigo? Por que eu tenho que olhar para o mundo como alguém, como algo que eu tenha que lutar e que eu tenha que vencer? É óbvio que o mundo aqui, que João está se referindo, na linguagem dele aqui, não se refere ao planeta, como o Abel falou, não se refere às pessoas, mas se refere a um sistema de valores. Se refere às ideologias implantadas no mundo, se refere aos prazeres que o mundo oferece, se refere às ambições que estão presentes no mundo. Tudo isso está presente no mundo, faz parte do mundo e está em rebelião direta contra Deus. O mundo em que nós vivemos, ele está absolutamente, totalmente influenciado pelo maligno. Então, é sobre isso, contra isso que nós precisamos lutar. Então, a vitória sobre o mundo significa a ausência de lutas, a ausência de tentação? Não, muito pelo contrário. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. E as aflições não se referem apenas a questões ligadas à teologia, ligadas à fé. Você é cristão, então você vai ser perseguido, você vai perder o seu emprego. Você carrega uma Bíblia, então você vai ser desprezado. Não, nós enfrentamos outros tipos de dificuldades e que estava nesse contexto que Jesus chama de aflições do mundo. As enfermidades, as tentações, todas as dificuldades que nós passamos, elas são próprias deste mundo. Elas são exclusividades deste mundo. No mundo vindouro, no novo céu e nova terra, nós não teremos nenhum problema desse tipo. Lá ninguém vai ficar desempregado. Lá a inflação não vai corroer o nosso dinheiro. Lá nós não vamos conviver com corrupção. Nós não vamos conviver com mentira. Nós não vamos conviver com tentações. Talvez questões que aqui nós tenhamos dificuldades de administrar. Marli acabou de falar. Acã foi atraído por algo que chamou a sua atenção. Um estudo sobre a capa babilônica é muito interessante. Era uma capa colorida, ela tinha um símbolo do poder, da riqueza da Babilônia, dos prazeres da Babilônia, e Acã ficou atraído por aquilo. Que valor tinha aquilo para ele? Mas ele simplesmente desobedeceu a ordem de Deus, que nada deveria ser tirado, ou trazido, ou preservado. E ele, no entanto, além da cunha de ouro, ele se encantou por aquela capa que representa o mundo, que representa o pecado, que representa os prazeres da carne. Então, vencer o mundo significa que através de Jesus Cristo, através da nossa fé nele, como crentes que nós somos nele, nós somos libertos do domínio do pecado. Nós somos libertos do domínio deste mundo. Aquilo que encanta, aquilo que engana, aquilo que engoda as pessoas neste mundo, não terá poder sobre as nossas vidas. Porque este poder, esta atração do pecado, e até mesmo esta pressão
para nós nos conformarmos com os padrões do mundo, para nós aceitarmos as condições mundanas, em Cristo Jesus nas nossas vidas, são literalmente quebrados. É disso que nós somos livres, é disso que a cruz rompeu, é isso que a cruz oferece para nós, é isso que Jesus nos garantiu com a sua morte. Então, qual é esta arma, ou qual é o instrumento que nos proporciona este poder, esta capacidade? Será que somos nós? Será que é a nossa leitura? Não, é a nossa fé. O objeto da nossa fé, para ser mais preciso, é Jesus que garante essa vitória. É Jesus que luta as nossas batalhas. É Jesus que está na nossa frente. É Ele que já venceu o maligno, como Ele disse, e que venceu também este mundo, apesar de garantir que nós teríamos aflições aqui. E como é que isso se dá? Quando nós cremos quem Jesus é, como o texto começa dizendo, quando nós cremos na sua divindade, quando nós olhamos para a sua obra consumada na cruz, para a sua obra realizada na cruz, e entendemos o que Jesus estava fazendo ali, e valorizamos aquilo, e falamos assim: eu quero ficar livre, eu quero ser liberto dessas tentações, eu quero ser liberto desses pecados, eu quero ser liberto dessas fraquezas, dessas quedas, desses pensamentos. Então, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Cristo, Cristo está lá morrendo para me dar esta vitória, para nos dar esta vitória. Então, quando nós cremos nesse processo, quem é Jesus? É o Filho de Deus, a sua obra na cruz, a sua morte e também a sua ressurreição, nós somos capacitados a viver como vencedores. O Doni falou aqui pela manhã na escola dominical sobre aspectos da nossa redenção que já estão garantidos, mas nós não desfrutamos 100% ainda. Então, por exemplo, pecado. O pecado não tem mais poder para nos condenar. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz, Ele venceu o pecado na cruz, Ele já ressuscitou, venceu a morte. Então essas coisas não nos afetam mais de forma eterna, mas aqui ainda morremos, aqui ainda somos tentados, aqui vez por outras caímos em pecado, mas isso não tem mais poder quando nós abraçamos a Cristo e cremos nele para vencer este mundo e todo esse sistema. Então, a pergunta retórica que João faz no versículo 5, enfatiza que não há outra forma, não há outra fonte, não há outra maneira de nós vencermos o mundo. As filosofias não vão nos dar este poder. A religião ou qualquer esforço humano, qualquer esforço próprio que nós possamos fazer para vencer esse sistema, não vai ser capaz. É apenas a fé genuína no Filho de Deus, no seu sacrifício, na sua pessoa e nas suas promessas. E aqui eu volto então ao que eu disse há pouco. Pastor, mas eu não consigo ver o mundo tão mal assim. Sabe, eu me divirto com muitas coisas no mundo, eu gosto de muitas coisas no mundo, eu me sinto atraído por muitas coisas do mundo. Eu diria para você que isso é preocupante. Se você tem esta atração, se você tem esta dependência, se você tem esta comunhão com o mundo, linkando com o que o Abel falou, se você está amando o mundo e as coisas que há no mundo, alguma coisa está errada. Então, é por isso que nós precisamos, e é somente através da perspectiva bíblica, da perspectiva da palavra de Deus, é que nós conseguimos enxergar do que nós estamos falando. O quão corrompido e em que estado de corrupção está o mundo. E aí você pensa, puxa vida, como é que alguém pensa no lugar ruim, pensa no lugar triste, pensa no lugar escuro, pensa no lugar inóspito, pensa no lugar de dor, de sofrimento. Quem que gostaria de permanecer no lugar desse? Por nenhum momento você gostaria de ficar no lugar desse. Mas este lugar é o mundo. Mas como? Se eu não sinto isso, se eu não consigo enxergar um princípio muito importante, para nós vencermos o inimigo, nós precisamos reconhecer o inimigo. E é justamente essa a estratégia do inimigo das nossas almas. Ele quer que nós vejamos, entendamos e enxerguemos o mundo como um lugar aprazível, como um lugar agradável, com a sua concupiscência, com os seus prazeres, com as suas alegrias, como algo que realmente vale a pena viver, vale a pena desfrutar. Então, quem conhece
e despreza, ou quem desconhece a Bíblia como palavra de Deus, caminha por este mundo como num campo minado. Vocês se lembram aqui na escola passada, de 2 semanas atrás, se não me falha a memória, que nós estávamos estudando sobre a tentação, e nós falamos, a Neuza estava dando aula, e ela deu o exemplo que existe um abismo ali. Se eu sou advertido para fugir da tentação, para fugir do risco do pecado, eu não vou andar na beira desse precipício, eu vou fugir daquilo ali. Mas quando eu estou distraído, quando eu acho que tudo é belo, tudo é bonito, existe um risco de eu cair nesse precipício. Existe um risco se a curiosidade me levar para lá, para ver o que acontece. Será que é verdade? Será que tem mesmo? A gente acaba caindo. Então, quem desconhece a Bíblia, ou quem conhece e despreza os conselhos da palavra de Deus, caminha por este mundo verdadeiramente como se caminha num campo minado. Então, uma vez que a palavra de Deus nos dá todas essas advertências, e nos dá essas informações que são fundamentais sobre o mundo, sobre o futuro deste mundo, você não concorda comigo que seria uma loucura ignorar? A Bíblia é clara, esse mundo vai ser destruído. O mundo, a concupiscência, os desejos da carne, tudo isso vai ser destruído. Só vai sobrar, só vai se salvar aqueles que estiverem em Cristo. Então significa dizer que se eu estou preso a este mundo, se eu estou amando este mundo, eu estou desprezando o mundo que Deus preparou para nós. Eu estou desprezando o novo céus e nova terra, sem pecado, sem doença, sem morte, sem engano, sem mentira, sem corrupção, sem todas as coisas que nos afligem aqui. Eu estou dizendo literalmente, não, eu prefiro ficar aqui. Como disse o Zeca Pagodinho, né? O céu não seria um lugar legal para mim. Eu acho que o inferno é melhor para mim, disse ele. Porque lá com certeza vai ter uma cerveja, vai ter um pagode, vai ter um samba. Então é mais ou menos isso. O céu vai ser muito monótono para mim, dizia ele. Então, assim, quem tem esse sentimento, quem tem essa paixão pelo mundo, vai se arrepender quando descobrir o que vai acontecer com este mundo. E aí, quando a gente fala de mundo, eu quero voltar. Nós não estamos falando da criação. A natureza que Deus criou, a humanidade que Deus criou, foi criada pura e foi criada em perfeita harmonia. Tudo funciona e tudo funcionava perfeitamente bem. O que nós estamos falando aqui é de um sistema corrompido. Nós estamos falando aqui de um sistema contaminado pelo pecado, que então ele contamina os hábitos, os ideais, os costumes, até mesmo a língua, a religião, os valores da nossa sociedade. Os nossos valores foram corrompidos com a presença do pecado. E quando nós preferimos isso a Deus, então nós estamos correndo um sério risco. É esse o nosso desafio, vencer o mundo. Como vencer o mundo? Embora a maioria das pessoas não consigam ver este mundo como inimigo, eu quero ler com você alguns textos da palavra de Deus que falam muito claramente disso. Você não precisa abrir a sua Bíblia, que são vários textos, eu vou citar aqui, e depois, se você tiver curiosidade de estudar, você pode pegar lá no YouTube e você vai ter a mensagem toda lá. Primeiro, o mesmo João, no mesmo capítulo, no verso 19, ele diz assim: sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, João, dentro desse contexto que ele está falando aqui, mais à frente ele vai falar, este mundo está nas mãos do diabo, está entregue ao diabo. 1 João capítulo 5, verso 19. Tiago capítulo 4, verso 4 diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, não tem meio termo. Não tem como você achar um lugarzinho em cima do muro ali para você agradar a Deus e continuar no mundo. Se você quer a amizade do mundo, você vai se constituir um inimigo de Deus. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nos moldarmos a este mundo, nos tornarmos parecido com este mundo, gostarmos das coisas desse mundo, é estar moldado a este mundo. E o que Paulo fala aos romanos é que nós não devemos viver assim. Nós não devemos nos conformar, nós não devemos nos parecer, nós não devemos nos permitir moldar pelas coisas desse mundo, pelos padrões desse mundo. Mas, através da renovação da nossa mente,
nós vamos conhecer, vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Um outro texto, o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 16, verso 26, a primeira parte diz assim: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então significa que o mundo tem um valor subjetivo. Em algum momento o mundo não vai resolver o nosso maior problema, que é a eternidade da nossa alma. Então, ainda que você conquistar todas as coisas, que você desfrutar de todos os prazeres, que você tiver todas as experiências desse mundo, o dia que você morrer, você vai estar separado de Deus. Isso é muito importante saber. João ainda, capítulo 1, verso 9 e 10, ele fala sobre a vinda de Cristo a esse mundo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o que o mundo fez? O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ou seja, o mundo que foi criado por Jesus, quando Jesus veio a este mundo para trazer luz aos homens que estavam perdidos, o mundo o rejeitou. O mundo não o reconheceu. O mundo o desprezou. E o último texto, também de João capítulo 15. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. João capítulo 15, versos 18 e 19. E o último texto: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, note que todos esses versos, todos os textos que nós lemos, são categóricos em dizer que o mundo não é o melhor lugar para nós. Que as ideias do mundo, que as filosofias do mundo, que as propostas do mundo não são boas para nós. Muito pelo contrário, elas são traiçoeiras. O mundo é um lugar perigoso, é um lugar traiçoeiro, é um lugar que nos engana, como eu disse, é um lugar que nos amarra e nos prende. Estar no mundo é estar verdadeiramente numa batalha, é estar lutando como se você estivesse numa travessia, no mar revolto, numa tempestade, e você tem que lutar e fazer de tudo para atravessar, para sair daquela tempestade. Esse é o mundo que nós vivemos, pelo seu pecado, pela sua condição e tudo mais. Então o resumo desses textos diz o seguinte: o mundo está em oposição a Deus, ponto. E Deus nos diz: venha para o meu lado, não fique no mundo. A ideia de estar no mundo, ela é uma ideia de prazer imediato, mas de consequências eternas. Enquanto nós estivermos aqui, nós somos todos os dias desafiados a enfrentar e a confrontar os ataques do mundo, as estratégias do mundo, todas elas arquitetadas, orquestradas, pelo inimigo das nossas almas, Satanás. Deixa eu falar, talvez, de uma outra forma, para quem sabe você consiga perceber alguns pontos negativos do mundo. A Bíblia nos registra o homicídio de Caim, e ele está na Bíblia como um marco extremo. Aquela tragédia é um símbolo do pecado e da perversão do caráter humano já naquela ocasião. Então, um irmão assassinou o seu próprio irmão, o seu outro irmão. Então isso foi colocado na Bíblia para mostrar que aquilo chama-se corrupção, que aquilo chamava-se perversão, que aquilo chamava-se maldade, orgulho, vaidade, seja lá o que for. Mas você concorda comigo que se eu falasse para você assim: nossa, hoje o irmão matou o outro ali no bar, numa briga, numa questão de família, isso é novidade? Quantos casos desse acontecem todos os dias? O que tem chamado a atenção ultimamente, me parece que a internet é assim, quando surge uma notícia, outras parecidas vão aparecendo, vão surgindo, que é o caso, por exemplo, do pai que matou os próprios filhos, lá quando descobriu uma traição. Então isso parece que choca. Como é que pode um pai matar o filho? Como é que pode uma mãe vender os filhos para a prostituição? Como é que pode uma mãe consentir que o companheiro dela praticasse sexo com a sua própria filha de 12 anos de idade? Então essas coisas parece que ainda nos chamam a atenção. Mas o nosso mundo, além desses pecados, tem outros pecados muito mais graves.
é que a corrupção ela está tão generalizada, e eu diria que particularmente no nosso país, em outros lugares não. Em outros lugares você vai, por exemplo, para alguns países da Europa, você abastece o seu próprio carro e paga. Você pega o jornal lá que está à disposição e põe o dinheiro do jornal lá. No Brasil, se você for fazer isso, né, Tony? Você deixar a bomba lá para o cara passar e abastecer, vai acabar a gasolina do tanque e você não vai ver o dinheiro, infelizmente. É lógico que não é 100%, mas a cultura do Brasil é essa, a cultura do brasileiro é essa, levar vantagem. Então, governos, corporações, organizações, pessoas individuais, pessoas físicas, instituições, a igreja, por exemplo. Vocês acham que não há corrupção no meio da igreja? Seja crente, seja católica, seja qual for, há corrupção, porque as pessoas estão lá corrompidas, os governos são corruptos, as corporações são corruptas, porque o pecado está alastrado, e aquilo que parecia mal, aquilo que parecia terrível, aquilo que deveria ser evitado, parece que começa a fazer parte da realidade, começa como se anestesiar as pessoas, e parece que não é tão grave assim. Então é por isso que muitas pessoas não veem o mundo como um lugar hostil, né, um lugar tão ruim como eu estou tentando passar aqui. Então, nesse texto que nós lemos, João nos mostra esse princípio para vencer o mundo. O princípio para vencer o mundo consiste em crer em Cristo, consiste em abraçar a Cristo e obedecer os seus mandamentos. Crer em Jesus, o texto diz, primeiro, que os mandamentos do Senhor não são difíceis. Não, eu não estou dando uma cartilha para você que você fala, ninguém vai fazer isso, impossível. Não, a própria palavra de Deus diz que os mandamentos do Senhor não são impossíveis, não são difíceis. Mas só que tem uma diferença muito grande em conhecer e obedecer. E o que a palavra de Deus diz é que para vencer o mundo nós precisamos obedecer os seus mandamentos. Muitas pessoas conheceram Jesus, muitas pessoas conviveram com Jesus, muitas pessoas desfrutaram da companhia de Jesus, viram os seus milagres, viram os seus ensinos, viram a sua bondade, e se perderam, simplesmente porque não obedeceram. Não olharam para Jesus como o verdadeiro Messias, não olharam para Jesus como o verdadeiro, o único Salvador. Então, essas pessoas podem ter conhecido Jesus, e muitas pessoas se julgam, não, eu conheço a palavra, eu já estive na igreja, ou eu estou na igreja, mas ele não obedece à palavra de Deus, e não obedecendo os mandamentos do Senhor, não há como vencer este mundo. Então é preciso, mais do que apenas conhecimento intelectual, é preciso crer que Jesus é o Filho de Deus, e crer, como eu disse na introdução, na sua obra e no seu propósito. Então a obediência é indispensável, a obediência dos mandamentos do Senhor é indispensável. Então, quem vence o mundo? Os que são nascidos de Deus e creem em Jesus. Lá no verso 19, João não vai sugerir, João não vai perguntar, mas ele vai afirmar: nós precisamos vencer este mundo, porque este mundo está dominado pelo maligno. A expressão significa entregue, influenciado pelo inimigo das nossas almas. Então, o mundo atual, ele perverteu a ordem das coisas e está em oposição a Cristo e o seu reino. O que é transitório, o que é material, tem maior importância do que aquilo que é eterno e espiritual. É muito comum a gente observar isso. As pessoas não estão preocupadas com Bíblia, não estão preocupadas com vida espiritual, não estão preocupadas com santidade, eles estão preocupados com prazer, com a diversão, com o prazer, com a realização pessoal e com aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório. Então, sem olhar para a eternidade. No mundo que nós vivemos, o mal, tanto físico quanto moral, ocupa o coração do homem. As pessoas estão, como eu disse, já anestesiadas, já contaminadas e vivendo, porque o mundo está literalmente doente. E as pessoas vão adoecendo nesse sistema se ele não perceber o perigo e não sair dessa situação. E João nos dá, então, essa solução para vencer o mundo, para sair dessa situação que tem afligido, que tem adoecido, que tem traumatizado pessoas ao redor do mundo. E aí não tem classe social,
Não importa se a pessoa é rica, se ele é abastado, se ele mora num palácio, se ele mora numa mansão, se ele é pobre, ignorante e mora na favela ou mora num casebre, não importa. Se ele é novo, se ele é velho, quem estava aqui ontem viu que a doença mental, aquilo que afeta a nossa saúde, a nossa capacidade mental, não tem idade. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser jovem, pode ser velho, pode ser um adolescente, não importa. Por quê? Porque o mundo, a corrupção do mundo vai carcomendo, né, as nossas capacidades. Não importa se a pessoa é ignorante, se ela tem informação, assim como o mundo está doente, as pessoas no mundo estão adoecendo. E quando uma pessoa fica doente, o que ela precisa fazer? Correr para o médico. Eu preciso saber o que é que está me causando esse mal-estar. E aí ser tratado. A solução para vencer o mundo, para vencer os nossos pecados, as nossas tentações, é justamente reconhecer que este mundo está doente e corrermos para Jesus, que é o médico dos médicos. Recebermos dele o remédio espiritual, a cura espiritual, a libertação espiritual, a vacina contra o pecado e contra esse estado, né, de coisas que nós vivemos e convivemos e vemos nesse mundo. Então, Deus não quer que você se sinta triste. Deus quer que você seja consciente. É por isso que o hino que nós cantamos, que fala da esperança, que fala dos céus, o hino que a Raíza cantou, que o Senhor está conosco, que nós vamos vencer. Nós estamos literalmente no meio de uma luta, no meio de uma batalha. Nós não estamos numa festa. O mundo para nós não é um lugar aprazível, de piquenique, e de amizades, e de felicidades. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem. Nós sabemos que a nossa passagem por esse mundo é como de um viajante, que ele não é o lugar dele, não é a casa dele, mas é apenas uma passagem. É assim que o mundo deve ser representado para nós. Aquela ferida aberta lá no Éden ainda sangra. Aquele mal que atingiu a humanidade lá na sua criação, lá na sua origem, ainda continua contaminando, continua destruindo, continua matando muitas almas e muitas vidas. É por isso que a nossa mente e o nosso coração, antes de Cristo, está infectado. É por isso que nós desejamos o que é proibido. É por isso que muitas vezes nós nos alegramos com aquilo que não deveria, que deveria nos entristecer, mas nós nos alegramos com a infelicidade alheia, por exemplo. Nós retemos quando deveríamos dar. Nós rimos quando deveríamos chorar. Nós literalmente nos tornamos uma fábrica de impurezas, uma fábrica de coisas ruins. E só o sangue de Jesus, só o médico dos médicos, que é Jesus, que pagou e que apagou os nossos pecados naquela cruz, pode nos oferecer esta cura e essa libertação definitiva. Então, quem é nascido de Deus, quem está em Cristo, quem tem o Espírito Santo na sua vida, este vence o mundo com as suas concupiscências. Se você se sente atraído, se você se sente flertando com o mundo, se você hoje deseja Deus, amanhã deseja o mundo. Se hoje você deseja abandonar o pecado e amanhã você deseja o pecado, você precisa urgentemente ir para os pés de Jesus. Receber dele a cura completa, a vacina contra o pecado, para você poder vencer este mundo. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos, Senhor, que vivemos no mundo corrompido, no mundo mau, no mundo de pecados, de engano, de mentiras. Isso nos aflige, isso nos incomoda. E nós precisamos, Senhor, como disse o saudoso pastor Shed, nos seus últimos dias de vida nesta terra, ele disse que sentia-se como se desmamando deste mundo, como se desligando deste mundo. E se nós desejamos o céu, Senhor, a nossa mente deve estar voltada para as coisas dos céus. Nós devemos olhar para o alto, para os céus, e desejar, Senhor, as coisas celestiais. Se nós somos cidadãos dos céus, estamos aqui apenas de passagem, nós não podemos, Senhor, nos prender com as coisas deste mundo. Como o apóstolo Paulo disse
ao seu fiel seguidor Timóteo, que nós não devemos nos prender com as coisas deste mundo, mas que nós devemos lutar a milícia de Cristo, o chamado do Evangelho. Pai querido, abre as nossas mentes, abre os nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a vencer esta batalha, ajuda-nos a vencer o mundo, a enxergarmos o mundo como um inimigo, porque ele nos afasta do Senhor, ele compromete a nossa santificação, ele compromete a nossa devoção ao Senhor, ele compromete muitas vezes a nossa vida de comunhão com o Senhor, quando cedemos, Senhor, às suas ofertas, aos seus manjares, aos seus prazeres, mas nós queremos, Senhor, ser blindados para vencermos este mundo, através do Teu Espírito Santo, através do Teu sangue derramado naquela cruz, perdoados dos nossos pecados e vestidos com a armadura para lutar, Senhor, esta batalha e vencermos em nome de Jesus. Amém.